Olá, Pastor Cleverson aqui falando. Quero nesse dia deixar uma mensagem especial aí ao seu coração. E o texto que eu quero usar é o texto de 1 Samuel, capítulo de número 16, verso número 11. Onde ali Samuel pergunta para Jessé se já havia acabado seus filhos. Porque Jessé já havia apresentado os que estavam na casa. E Deus não havia confirmado ao coração de Samuel para que ungisse qualquer um deles como rei. Então Samuel pergunta se encerraram seus filhos. E Jessé diz: não, tem mais pequeno, que está no campo apacentando as ovelhas. O interessante é que quando o profeta chegou, Jessé já podia ter mandado anunciar a Davi que o profeta estava ali e que ele retornasse do campo para casa. Mas por que Jessé não fez isso? Porque Jessé, como pai, não via em Davi um potencial rei. Jessé não via em Davi um homem que podia ser um guerreiro, que podia ser um rei. Mas o Senhor, ele não está se importando com a nossa estrutura humana. Ele olha o nosso coração, ele olha a nossa alma. É Ele quem nos capacita, Ele quem nos escolhe, é Ele quem nos instrui. E aí Samuel manda chamar o menino, e que ninguém se assentaria à mesa até que ele viesse. É interessante que quando Davi chega, realmente o menino pequeno, o próprio Samuel até pergunta para Deus: é esse realmente, Senhor? E o Senhor diz: Samuel, Samuel, eu não vejo a aparência, mas eu vejo o coração. Quem sabe você está aí na sua igreja passando por esse tipo de situação. As pessoas te diminuindo, as pessoas te fazendo se sentir uma pessoa pequena, incapaz. Mas eu quero que você entenda que vale muito mais aquilo que Deus pensa a seu respeito do que as pessoas. Porque as pessoas se definem apenas com um olhar humano, mas o Senhor, ele sonda o mais profundo do seu coração. Então não deixe entrar no seu coração as palavras que as pessoas dizem. As pessoas tentam às vezes nos humilhar, as pessoas tentam nos diminuir, as pessoas tentam nos incapacitar, as pessoas tentam crescer em cima de nós com as suas capacidades humanas. Mas nós temos que entender que a nossa capacidade, ela vem de Deus. O nosso ministério, aquilo que nos foi dado, não vem dos homens, vem do céu. Então o homem não tem controle sobre aquilo a qual Deus derrama sobre a nossa vida. A instituição igreja em si, ela tem seu estatuto, suas normas e regras, a qual elas devem ser respeitadas. Mas o ministério a qual é derramado sobre as nossas vidas não depende da denominação A, B ou C. Porque eu costumo dizer que nós precisamos uns dos outros, mas não podemos depender uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros, mas dependemos somente de Deus. O meu e o seu ministério, ele não depende da aprovação dos homens para ser exercido. Não importa se você tem uma nomeação ou se você não tem. Aquilo que Deus derramou sobre a sua vida é o que importa. E olha só para Davi, pequenino, lá no campo, trabalhando, um improvável, que a própria família via ele como um incapaz disso. Deus levantou como um grande rei, conquistador de territórios. Toda a história provavelmente você já conhece, um homem que conquistou muitas coisas. Só não conseguiu construir o templo. Deus assim não o permitiu, porque disse que havia muito sangue em suas mãos. Mas foi um grande rei. Foi um homem segundo o coração de Deus. Não se encontra na Bíblia nenhum outro homem chamado assim, senão Davi. Então eu quero que você entenda, por mais que as pessoas te diminuam, a sua grandeza está em Deus. A sua grandeza está no Senhor. Não nas palavras das pessoas que te apontam, que te julgam, mas naquele a qual você tem crido, naquele a qual você tem servido. Então receba nesta tarde, nesta noite, nesta manhã, eu não sei em que período você está ouvindo, esta palavra sobre a sua vida. E seja cheio da presença do Senhor e transbordado pelo Espírito Santo, em nome de Jesus.